Olá, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família em nome de Jesus Cristo. A Igreja Católica, ela foi fundada por Cristo? Foi fundada por Pedro? A Igreja Católica, em que ano surgiu a Igreja Católica? A Igreja Católica Apostólica Romana é a igreja verdadeira? É a primeira igreja que surgiu? Esses outros assuntos você vai tirar dúvida agora aqui no estudo de hoje. Que a gente vai um pouco conversar sobre este assunto aqui e esclarecer um pouquinho sobre esse assunto. Por que eu estou levantando este tema hoje? Eu faço parte de alguns grupos evangélicos e é um desses grupos evangélicos aí, um dos nossos queridos irmãos católicos mandou um vídeo dizendo que a Igreja Católica é a verdadeira, porque foi fundada por Pedro, a pedra, a rocha, e surgiu então a Igreja Católica. Quando você lê o livro de Mateus no capítulo 16, e Mateus 16, verso 18 e 19, diz que Jesus Cristo falou com Pedro, dizendo sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, para os nossos irmãos, nossos amigos católicos, acredito que Pedro foi o primeiro Papa. Primeiro nós vamos entender que já começaram equivocados, porque os papas hoje não podem casar, não tem esposa, e Pedro tinha esposa. Jesus entrou lá e curou a sogra de Pedro. Mas mesmo se Pedro fosse o primeiro Papa da Igreja Católica, a gente vai descobrir aqui que a Igreja, o que aconteceu com a Igreja durante esse período de tempo. Primeiro, Pedro era judeu, Jesus também era judeu, Jesus não era romano. Então, primeira coisa, não pode ter sido fundada, a Igreja Romana não pode ter sido fundada por Pedro e nem também por Jesus Cristo, nem um dos seus discípulos. Por quê? Porque Jesus Cristo, no tempo de Jesus Cristo, você lê aqui na Bíblia, na palavra de Deus, no tempo de Jesus, quem que perseguiu os cristãos? Quem era? Eram os romanos. Quem que mandou matar todos os discípulos? Quem foi? Os romanos. Quem perseguiu os discípulos? Os romanos. O último, por exemplo, Pedro foi morto por quem? Pelos romanos, crucificado de cabeça para baixo. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana, quando você estuda, tá na sétima série, isso aqui eu aprendi na sétima série, não aprendi nem fazendo um curso de teologia. Depois, mais tarde, no curso de teologia, a gente já teve outros assuntos mais profundos sobre este assunto. Mas na sétima série eu aprendi, só que a gente passa por despercebido, a gente não presta atenção. Mas na sétima série eu aprendi que a Igreja Católica foi fundada por Constantino, imperador romano. Lá por volta do 321 de nossa época, Constantino era um imperador romano, cruel, mandava matar os cristãos, e como todos os outros imperadores, também matavam os cristãos na praça pública, nas arenas, crucificado, queimado vivo, jogado nas arenas para feras devorarem. E o que aconteceu então com Constantino? Constantino, então, ele, segundo os livros de histórias, você pode encontrar isso no Mirador Internacional, no livro Atlas Global, também da Globo, do Global. Você pode encontrar também esses livros aí. Não é da Globo aqui do Brasil, não. É o nome da editora Globo. Atlas da editora Globo. E em outros livros também de história você vai encontrar sobre o surgimento da Igreja Católica Apostólica Romana, onde muitos nossos queridos teólogos católicos acreditam que foi fundada por Pedro, quando Jesus deu autorização para Pedro. Então, sobre esta pedra edificarei sobre a minha igreja, deu para ele ali, então, autorização para que Pedro fundasse a igreja cristã. Mas, na realidade, nós sabemos que a igreja cristã foi fundada por próprio Cristo. Lá em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristão. E os escritos mais antigos que existem, nós encontramos lá o bispo da igreja cristã dizendo que foram chamados de católicos porque era universal, estava se espalhando no mundo. A palavra católico significa universal. Então vamos dizer aqui que o nome da igreja cristã no início era Igreja Católica Apostólica Cristã. Notem bem, cristã. Os princípios vinham de Cristo, os princípios vinham dos discípulos e os princípios vinham da Bíblia, da Santa Palavra de Deus. Os princípios da igreja não vinham de Roma. Não era Roma que ditava a regra, não. Mas Constantino, segundo a história, Constantino teve um sonho e sonhou com a cruz e com a espada e houve uma voz que falava para ele: Constantino,
com essa cruz e com essa espada você sairá vitorioso. Então Constantino então entendeu que ele precisava ser cristão para sair vitorioso em todas as suas batalhas e em todas as suas guerras. Chamou seus grandes generais e disse: a partir de hoje eu sou cristão, não vou mais perseguir os cristãos. E a partir daquela época então ele misturou dentro da igreja cristã, a igreja verdadeira cristã, e misturou com o paganismo. Por quê? Porque Constantino era cristão. Primeiro, Constantino tinha muitos deuses, ele adorava vários deuses. Um dos deuses principais que ele adorava ali era o deus do sol, o Adonis, e adorava então esse deus que era venerado o dia do sol, no primeiro dia da semana. E o que Constantino fez então? Trocou o dia verdadeiro, que era o sábado, para o domingo, e começou a colocar dentro das igrejas, da igreja cristã também, as mesmas imagens que Constantino adorava quando o paganismo começou a introduzir dentro da igreja. É claro que os cristãos verdadeiros não gostaram e protestaram. Então começaram a protestar, e esses cristãos que protestaram mais tarde foram perseguidos pela igreja romana. Foram perseguidos no ano 538, houve uma supremacia papal. Do ano 538 até o ano de 1798, foi 1260 anos de perseguição papal, onde a Igreja Católica matou por mais de 50 milhões de cristãos acusados de hereges, acusados de pregarem a heresia, porque esses cristãos aí não prestavam culto às imagens de escultura, não adoravam as imagens, não adoravam os imperadores, não adoravam o Papa, o primeiro bispo de Roma, não pagavam indulgência para receber o perdão, e outras coisas também que eram pregadas pela Igreja Católica ali, sobre purgatório e outras coisas também, se não concordavam, e por isso esses motivos eram considerados herege, e muitos deles foram queimados nas fogueiras, nas arenas, nas praças públicas, ali no Coliseu Romano, e foram queimados vivos, e muitos deles foram mortos nas prisões e torturados. Cerca de mais de 50 milhões de cristãos verdadeiros foram mortos. Um desses povos foram os albigenses e os valdenses, que também foram destruídos pela Igreja Católica. Você pode procurar pela internet e você vai ouvir o Papa João Paulo II pedindo perdão das mortes, das atrocidades que as igrejas católicas cometeram no passado. Também você vai ver também ali o Bento XVI, agora também o Papa Francisco pedindo perdão, o que a Igreja Católica fez no passado, matando milhões e milhões de cristãos. Só parou essa perseguição com o aprisionamento do Papa Pio VI, no ano de 1798, por Bétenier, o general de Napoleão, foi lá em Roma, prendeu o Papa João Pio VI, levou para Corrental de lá e morreu na prisão. Passou-se 131 anos e os papas, os seus antecessores, não falavam em público, só foram falar em público num tratado de Latrão, no ano de fevereiro de 1929, ali, no tratado com Mussolini. Mas lembrando que houve outra pessoa também chamada como Martinho Lutero, que começou ali o seu protesto no ano de 1517. Martinho Lutero entendeu que não era preciso você pagar penitência para ser salvo, não precisava você carregar cruzes durante quilômetros, não precisava você andar de joelhos, subir escadas e pagar penitência, pagar promessas para os santos, não precisava você venerar santos, adorar santos, imagem de escultura, e não precisava você também pagar indulgência para comprar o perdão. Martinho Lutero, então, ele teve acesso à Bíblia, entendeu a Bíblia, a palavra de Deus, então ele protestou contra a igreja romana, contra a sua própria igreja, que ele fazia parte, era um monge da igreja católica, e Martinho Lutero, então, escreveu as 95 teses da justificação pela fé. Então foi isso que aconteceu. Os protestantes não gostaram, não ficaram calados, então protestaram contra a Igreja Católica, contra a Igreja Romana, contra essas coisas que a Igreja Católica estava então colocando dentro da igreja. Então surgiu, a Igreja Católica surgiu realmente, a Igreja Católica Apostólica Romana surgiu com Constantino. Antes era a Igreja Católica Apostólica Cristã. Antes os princípios vinham de Cristo. Antes os princípios vinham da Bíblia, da palavra de Deus. Mas como a igreja, ela se uniu juntamente com o paganismo, juntamente com Constantino, juntamente com os dogmas da igreja católica, juntamente com as doutrinas pagãs, se uniu o paganismo com o cristianismo. Então, a partir desse momento, a igreja se tornou uma igreja prostituta, uma igreja que se apostatou. E ali houve uns verdadeiros cristãos que permaneceram fiéis ao Senhor e foram perseguidos e mortos. E o que aconteceu, então?
Aconteceu que a Igreja Católica Apostólica Romana, a partir desse momento, os princípios dela não vinham mais da Bíblia. Hoje, a Igreja Romana, a Igreja Católica diz que a Igreja está acima da Bíblia. É isso que a Igreja Católica fala. Mas quando você lê aqui no livro de Gálatas, diz que nem se venha um anjo do céu pregando outro evangelho que não seja esse aqui, seja considerado anatema, maldito. Então, o que a Igreja Católica se coloca acima da Bíblia, acima da palavra de Deus. É claro que tem muitos nossos irmãozinhos católicos que estão ali inocentemente, adorando e venerando imagem, muitos deles nem adoram a imagem, não adoram, mas nós sabemos que a Igreja cristã verdadeira protestou, os cristãos verdadeiros protestaram contra a Igreja Romana e por isso foi perseguida. Então, resumindo, a Igreja Católica Apostólica Romana não foi fundada por Cristo e não foi fundada também por Pedro. Por quê? Jesus era judeu, Pedro era judeu e eles eram perseguidos pelos romanos. Foram perseguidos durante muitos anos, até o ano de 1798, quando houve aquela supremacia papal de 1260 anos de perseguição pelos romanos, os romanos que perseguiam os verdadeiros cristãos. Então, a igreja verdadeira é essa de Apocalipse capítulo 12, verso 17, capítulo 14, verso 12, é a que está na Bíblia, na palavra de Deus, essa que Jesus deixou. A doutrina da Santa Palavra de Deus, a doutrina da Bíblia, somente a Bíblia, como regra de fé para o cristão. Que Deus te abençoe. Um grande abraço aos nossos irmãos católicos. Na Igreja Católica existem muitas pessoas, melhor do que muitos evangélicos. Eu conheço católicos que são verdadeiros cristãos, que estão ali inocentemente. O dia que descobrir a verdade, realmente, o dia que cair aquela escama do seu olho, eles vão despertar e realmente vão seguir os verdadeiros evangelhos, o evangelho que está na Santa Bíblia. Mas, como existem muitos cristãos que são evangélicos, que são pior do que muitos católicos, e tem muitos que eu conheço, muitos católicos, que realmente que você olha para essas pessoas e diz, você é crente? Você é cristão? Por quê? Porque eles seguem o que a igreja está ensinando para eles. E tem muitas coisas boas que a Igreja Católica ensina, muitas coisas boas que nós podemos conversar aqui em outros assuntos. Mas, por exemplo, adoração de imagem, veneração de santos, canonização de santos, adoração a homem, adoração a Papa, o primeiro bispo de Roma, como representante de Deus na terra. Isso não tem apoio bíblico, não tem apoio da palavra de Deus. O dia também santificado como domingo também não tem apoio da Bíblia. Você não vai encontrar nenhum versículo dizendo que Deus trocou o sábado para o domingo. Mas esse assunto nós podemos comentar em outros vídeos. Eu quero que Deus abençoe você, abençoe a sua vida. Espero que tenha esclarecido um pouquinho sobre o surgimento da igreja cristã no mundo e também o surgimento da igreja católica. Que Deus te abençoe. Um grande abraço aqui do Matoso Santarém. E também peço que você se inscreva no meu canal, aperte o sininho aí para receber nossas notificações. Muito obrigado a você que já se inscreveu, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua vida e a tua família. Um grande abraço aqui do Matoso Santarém, que Deus te abençoe em nome de Jesus. E lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Que Deus te abençoe.